apaixonadas, as pessoas agem de forma insana. Elas tendem a permitir que as emoções controlem suas ações, em vez de usar a lógica e a razão. Mas se você fosse listar a coisa mais louca que alguém já fez em nome do amor, o assassinato provavelmente estaria na lista. Bem, o caso que estamos desvendando hoje é pesado na parte louca, embora eu não tenha certeza sobre a parte do amor, porque qualquer pessoa em sã consciência nunca recorreria ao assassinato para fazer a outra pessoa ficar. Zuzu Virk, de 21 anos, estudava no 3º ano na Universidade Estadual de Surrus. Ela tinha paixão pela natureza e pela vida selvagem. Ela tinha um apetite por aventura e experimentar novidades fazia parte de sua personalidade. Então, quando os pais de Zuzu tentaram ao máximo contatá-la e foram recebidos com silêncio, e quando Zuzu não apareceu para uma prova importante, as coisas pareciam estranhas. Onde estava Zuzu? Ela estava ferida? Ela estava em perigo? Ela não poderia ter sumido do radar sem aviso, certo? Bem, o caso de Zuzu Virk é repleto de mistério e miséria. Em cada evento que se desenrola, a devastação e o pior medo de todos seguem o mesmo caminho. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu anfitrião. Eu publico novos documentários de crimes reais toda semana, sem narrações de IA, sem drama desnecessário, apenas uma vítima com uma história para contar. Então, se você gosta desse tipo de coisa, clique no botão de inscrição. É totalmente grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Mas Zuzu Renee Virk nasceu em 21 de abril de 1995 para os pais Lori e Glenn Virk em Keller, Texas. Ela tinha um irmão chamado Miles, e a família era uma unidade unida construída com amor e confiança. Miles descreveu Zuzu como uma explosão de alegria e a melhor irmã que ele poderia ter pedido. Agora, eu nunca conheci Zuzu, mas apenas olhando algumas de suas fotos, posso te dizer sem dúvida que essa mulher provavelmente era uma explosão de alegria. Ela nunca é vista sem um enorme sorriso, literalmente nunca. A origem do nome Zuzu também tem uma história interessante. Glenn quis nomear sua filha em homenagem à personagem Zuzu Bailey, do clássico filme de Natal de 1946, A Felicidade Não Se Compra. Como muitos, Lori e Glenn adoravam o filme e pensaram em chamar sua futura filha de Zuzu. Chame de milagre de Natal atrasado ou timing divino, mas Lori descobriu que estava grávida em 1994 e 9 meses depois, uma menina saudável nasceu, chamada de Zuzu, obviamente. Zuzu tinha um nome tão único que ela e seu pai brincavam sobre ter um cartão com informações para entregar a quem perguntasse sobre ele. Mas quando chegou a hora de ir para a faculdade, após se formar na Timber Creek High School, Zuzu queria ir para a Universidade Sul Ross, em Alpine, Texas. Alpine é um belo lugar com vários pontos para observar estrelas. Era um lugar tão caprichoso quanto a Zuzu, e ela adorava a ideia de morar lá. Na universidade, Zuzu estudava Biologia da Conservação. Ela estava no 3º ano na época, tendo solicitado uma transferência para a Universidade Texas A&M para o último ano, com ótimas notas e na lista do reitor. Mas Zuzu não escolheu Biologia da Conservação por impulso. Ela era realmente apaixonada pela natureza, conservando sua beleza, vida selvagem e criações únicas. Zuzu era a ambição personificada. Se ela tinha um objetivo, faria dele sua missão de vida para alcançá-lo. Zuzu era admirável por nunca recuar, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Se ela queria fazer algo que valia o risco, deixe com a Zuzu para realizar isso com um sorriso determinado. A personalidade magnética de Zuzu atraiu a atenção do jovem Robert Fabian. Robert era 4 anos mais velho que Zuzu, e ela se sentia atraída por sua vida social ativa e despreocupada. Ele de fato tinha um entusiasmo que Zuzu considerava encantador. Segundo Miles, irmão de Zuzu, Robert também era apaixonado por ela e eles tinham uma ótima relação. Mas Lori, a mãe de Zuzu, não sentia o mesmo. Lori achava que Robert era muito arrogante, barulhento e egoísta, e Lori não escondia sua antipatia por Robert. Mas ela não podia fazer nada, pois Zuzu era adulta e podia tomar suas próprias decisões. Para Lori, uma coisa era certa. Ela nunca gostou de Robert porque não gostava da maneira como ele tratava sua filha. Miles também não podia deixar de pensar que Robert era muito manipulador e que ele não queria que Zuzu jamais deixasse a área alpina.
Agora, para dar algum contexto, Zuzu estava aguardando sua carta de aceitação da Texas A&M e, após se formar, ela tinha planos de se mudar para o Japão, pois amava viajar. Mas Robert claramente não estava na mesma página. Ele sabia o quanto Zuzu queria ir para o Japão, mas ele simplesmente não estava a bordo. Ele não queria ir, mas também não queria terminar com Zuzu. Devido à divisão clara entre Zuzu e Robert, muitos descreviam seu relacionamento como instável, pois eles nunca conseguiam entrar em acordo. Zuzu confidenciou a sua mãe e admitiu que não via Robert como alguém para passar o resto da vida. Zuzu tinha conhecimento disso desde o começo do relacionamento. Segundo Lori, Zuzu disse que seu relacionamento com Robert era apenas conveniente e não iria durar para sempre. Mas ela nunca poderia ter adivinhado que esse relacionamento conveniente seria o último dela. Lori e Zuzu conversaram pela última vez em 10 de outubro de 2016 para colocar as coisas em dia. Zuzu também contou à mãe que estava pronta para dizer ao Robert que estava se mudando para o Texas A&M, encerrando o relacionamento deles. Lori também se lembrou de Zuzu mencionando que Robert planejava levá-la ao cinema em 11 de outubro, sem imaginar que essa seria a última vez que ouviria a voz da filha. Vários dias se passaram, e Lori e Glenn tentaram contatar Zuzu, mas não houve resposta. Agora isso não era normal para Zuzu de forma alguma. Apesar da rotina ocupada, Zuzu adorava ligar para os pais e atualizá-los sobre seu dia a dia. Não responder às chamadas ou mensagens era muito alarmante. Lori chegou a mandar uma mensagem desesperada para Zuzu, implorando que ela apenas dissesse que estava viva. Lori até chegou a procurar Robert, que afirmou que não tinha visto Zuzu em nenhum momento naquele dia e que ele iria apenas dar espaço para ela. Robert ligou para os detetives para verificar o bem-estar de Zuzu em sua residência. E finalmente, em 14 de outubro, ela foi dada como desaparecida. Robert também foi entrevistado pela polícia, pois, segundo Lori, teria sido o último a ver Zuzu. Robert confessou ter planejado um jantar romântico com Zuzu em sua casa no dia 11 de outubro, quando perguntado sobre ela e seu paradeiro. Quando Zuzu chegou lá, as coisas estavam indo bem até Robert mencionar sua ex-namorada casualmente, o que fez Zuzu ficar brava e ela deixou o apartamento dele às 2 ou 3 da manhã. Robert tentou ligar para Zuzu, mas como ela não respondia, decidiu dar espaço a ela. Uma grande operação de busca por Zuzu foi realizada, com equipes em terra e no ar. A busca se estendeu até o México. Centenas de voluntários a pé e a cavalo percorreram 400 milhas. Horas e horas de filmagens de circuito fechado de televisão foram vasculhadas pela polícia, mas tudo foi em vão. Cartazes de desaparecidos foram colados em paredes, postes e lojas. O rosto de Zuzu estava nas paredes por onde a família Verk passava. Havia até uma recompensa de $100 mil oferecida por vários departamentos e doações por qualquer informação que levasse ao retorno de Zuzu. Mas a polícia logo anunciou que infelizmente havia encontrado um suspeito. Digo infelizmente porque até este ponto, as pessoas esperavam que Zuzu fosse encontrada sã e salva. Mas após essa revelação, as coisas não estavam parecendo boas. Até o momento, os investigadores obtiveram informações que apontavam suas suspeitas para o namorado de Zuzu, Robert Fabian, que ia e voltava. Mas como isso aconteceu? O vizinho de baixo de Robert, John Franco, tinha informações interessantes sobre a noite em que Zuzu o substituiu no jantar. Várias pistas sobre o caso de Zuzu chegavam, e apesar dos detetives investigarem cada uma declaração em particular se destacou. Quando a polícia visitou a casa de Robert, eles questionaram as pessoas ao seu redor. Seu vizinho de baixo, John Franco, tinha algumas coisas interessantes para dizer sobre ele, revelando informações que Robert convenientemente omitiu. John viu Zuzu estacionar seu carro no estacionamento e entrar no apartamento de Robert. John também ouviu sons de conversa, risadas e barulho de pratos, como se alguém estivesse cozinhando. Mas um determinado momento ficou gravado na memória de John. Ele lembrou de alguém gritar "cala a boca" após o jantar, mas só isso. Mais tarde, John viu Robert saindo sozinho de seu apartamento às 4h com o carro de Zuzu ainda estacionado do lado de fora. John lembrou mais tarde de ter ouvido discussões e ruídos estranhos vindo do andar de cima, mas não deu muita importância.
Depois de ouvir tudo isso, os investigadores chamaram Robert novamente para uma entrevista, e desta vez sua história mudou. Ele disse que após discutir sobre a ex-namorada, saiu do apartamento para dar uma volta até um Dairy Queen próximo e se acalmar. Quando ele voltou, Zuzu ainda estava lá, mas saiu logo em seguida. Isso despertou suspeitas na polícia, e os detetives expuseram que não acreditavam na história de Robert. Robert consentiu que revistassem seu apartamento, onde os detetives encontraram algo realmente alarmante. Um protetor de colchão, roupas e lençóis estavam descoloridos com água sanitária. Além disso, a cama estava completamente nua, sem lençóis ou fronhas, o que era muito estranho para os investigadores. Para aumentar a suspeita, os investigadores notaram que Robert se referia a Zuzu no passado e, após todas essas revelações, Robert se tornou o principal suspeito no desaparecimento de Zuzu. Porém, a polícia receava que o sumiço de Zuzu tivesse se transformado em algo mais sinistro. Mas Robert não era o único suspeito no caso de Zuzu. Parecia que havia um cúmplice envolvido e era ninguém menos que o melhor amigo de Robert, Chris Estrada. Mas como o melhor amigo de Robert entrou na história? Uma entrevista de Chris para o Crime Watch Daily, em 12 de junho de 2016, chamou a atenção de todos. Chris estava agindo de modo insano. Ele forçava um sorriso, com expressões e linguagem corporal rígidas e inquietas durante a entrevista. Chris e Robert se conheciam desde o ensino médio e estavam frequentemente em contato. Durante a investigação, os registros telefônicos de Robert revelaram que ele havia ligado para Chris às 3h15 da manhã, em 12 de outubro. Ao ser questionado, Chris afirmou que Robert pediu seu cartão de crédito no dia anterior, alegando ter esquecido o próprio em casa. Robert foi a uma loja de $1 comprar lonas plásticas de pintor. Robert queria usá-las para pintar uma mesa, por isso ligou para Chris. Às 3 da manhã, para pintar uma mesa. Ou Robert tinha uma agenda apertada e só podia pintar a mesa de madrugada, ou tinha amigos incríveis que abririam mão do sono para pintá-la. É seguro afirmar que os detetives não acreditaram nessa história. Uma amiga de Robert, Brittany, declarou que em 13 de outubro à meia-noite, Chris foi ao seu apartamento parecendo muito nervoso e inquieto, como se tivesse visto um fantasma. Quando Brittany perguntou sobre o ocorrido, Chris disse: "Eu não quero que você se envolva." Mas também, o que há com o Chris aparecendo em todos os lugares a horas impróprias da noite? Apesar disso, sem evidências sólidas, o caso de Zuzu caminhava lentamente para um beco sem saída. Apesar de Robert ser um suspeito principal, as evidências circunstanciais eram insuficientes para conduzir a investigação. Para piorar, Chris não ajudou, mantendo sua estranha história de auxiliar seu melhor amigo a pintar uma mesa de madrugada na maior parte do tempo. A família Verk também realizou coletivas de imprensa buscando pistas sobre o paradeiro de Zuzu. Eles até imploraram diretamente a Robert para ajudar os investigadores a encontrar Zuzu, ou ao menos descobrir o que houve com ela. Assim, 3 meses inteiros se passaram, e quando parecia que não havia esperança em resolver o caso de Zuzu ou em encontrá-la viva, uma descoberta que alterou o caso foi feita. Mas isso acabou com todas as esperanças de encontrar Zuzu viva. Em 3 de fevereiro de 2017, 3 meses após o desaparecimento de Zuzu, o agente de patrulha de fronteira Jared Maynard notou algo em uma vala numa área remota do condado de Brewster, próximo a Alpine. Ao se aproximar, ele percebeu que a terra remexida era, na verdade, uma cova rasa, e também havia pedaços de plástico saindo, junto com uma meia azul e tecido preto. Os investigadores foram notificados imediatamente, e quando a área foi escavada, um corpo envolto em um pano de pintor de plástico foi exumado. Testes nos restos mortais revelaram que pertenciam a 21 anos. Zuzu foi assassinada e seu corpo encontrado meses depois em uma vala distante, a quilômetros de onde desapareceu. Foi a notícia que atingiu a família Virk como uma granada, arruinando tudo e todos em sua explosão. A filha de Lori e Glenn, irmã de Miles, que tinha planos de abrir suas asas e viajar pelo mundo e tinha tanto para experimentar, agora se foi. Os entes queridos de Zuzu, devastados, buscavam justiça por ela. E felizmente, a polícia sabia que já tinha o seu homem.
O pano de plástico do pintor era o mesmo que Robert comprou na loja Dollar General. Os investigadores sabiam que Robert não só matou Zuzu, mas também tentou se livrar do corpo e das evidências. E, admitindo ou não, o melhor amigo de Robert, Chris, estava envolvido. Felizmente, 24 horas após recuperar o corpo de Zuzu e alinhar os fatos, Robert Fabian foi preso por manipulação de evidências e ocultação de cadáver. 2 dias depois, Chris Estrada também foi preso em Phoenix, Arizona, sob as mesmas acusações. As acusações de Robert logo se tornaram de assassinato. Chris se declarou sem contestação em abril de 2018 e teve que testemunhar contra seu melhor amigo Robert no julgamento, que se declarou inocente. O advogado de Robert destacou que ele estava sendo acusado injustamente de assassinato. Suas impressões digitais e DNA não foram encontrados na cena do crime, então ele não poderia ter sido o responsável pela morte de Zuzu. De acordo com Robert, a discussão com Zuzu foi apenas verbal, sem violência física. Um colega de trabalho de Robert depôs, afirmando que ele era uma pessoa comum. Porém, após o sumiço de Zuzu, ela percebeu uma mudança notável no comportamento dele. Era como se ele acompanhasse a investigação de Zuzu, interessado no que a polícia havia descoberto até então, o que é simplesmente bizarro. No terceiro dia do julgamento, Chris confessou no banco dos réus que Robert o chamou tarde da noite para falar sobre uma questão de vida ou morte, segundo ele. Chris contou que Robert lhe confidenciou que o jantar com Zuzu correu bem, mas depois de um tempo, as coisas ficaram físicas. Robert estava estrangulando Zuzu, e quando ela hiperventilou e parou de respirar, foi quando Robert soube que havia acabado com a vida dela. O ataque foi no quarto e Robert tentou fazer ressuscitação cardiopulmonar em Zuzu, que faleceu. De acordo com Chris, Robert entrava em modo de sobrevivência e, citação, não queria ser pego. Mas agora é um pouco tarde. Robert estava tratando toda a situação como se fosse algum tipo de acidente. Mas deixe-me lembrá-lo, você nunca pode estrangular alguém acidentalmente. Isso leva muito tempo, vários minutos. Não é algo que você pode simplesmente fazer e dizer, opa, não funciona dessa maneira. Segundo Chris, Robert o chamou para ajudá-lo a se livrar do corpo de Zuzu pelo menos uma dúzia de vezes, chegando a visitar a casa de Chris em Alpine em um determinado momento. Mas Chris recusou. Chris afirmou que Robert implorou para não ser entregue por ele. Agora, as ações de Chris foram muito questionáveis, porque mesmo que ele possa não ter tido participação na morte de Zuzu, ele falhou em ajudar as autoridades. Ele ocultou informações que poderiam ter auxiliado na investigação e solução rápida do caso de Zuzu, submetendo seus familiares a meses de sofrimento, desesperança e incerteza. Em defesa de Chris, ele enfrentava uma situação complicada. Ele percebeu o sofrimento da família de Zuzu. Mas para ajudá-los a se recuperar, ele teria que entregar seu melhor amigo. Era uma situação terrível a enfrentar, mas isso não significa que ele não deveria ter feito a coisa certa. Em um momento do julgamento, um companheiro de cela de Robert, Roy Roman, da prisão do condado de Brewster, veio a público e afirmou que ouviu Robert confessar que teve que matar Zuzu porque ela descobriu sobre um relacionamento bissexual entre Robert e Chris. E aparentemente ela ameaçou expô-lo, deixando Robert sem escolha, a não ser tirar Zuzu da jogada de uma vez por todas. Segundo Roy, Robert também estava muito arrependido e até se desmoronou em sua cela, dizendo, eu não pretendia fazer isso. Em 8 de maio de 2019, após 5 horas de deliberação, o júri chegou a um veredicto. Robert Fabian foi considerado culpado em todos os processos. Ele foi condenado à prisão perpétua a mais 29 anos por manipular provas. Chris Estrada, por outro lado, foi condenado a 42 meses de prisão, mais $317 de custas judiciais pela acusação de manipulação de provas, um ano adicional, e mais $317 pelas acusações de evasão. Após a sentença de Robert, a família de Zuzu deu suas próprias declarações que foram misturadas com uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque nunca mais iriam ver Zuzu. Alívio porque Robert, a pessoa por trás da morte de Zuzu, finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações sem sentido. Mas uma coisa que ainda corrói a mente de todos é por quê? Por que Robert tirou a vida de Zuzu? O único motivo foi que ele não conseguia deixar Zuzu ir?
O assassinato foi realmente motivado por Zuzu terminar o relacionamento com ele? Ou essa história sobre um suposto caso com Chris foi o real motivo? Essas perguntas deixam todos confusos e aterrorizados, pois apenas Zuzu e Robert sabem com certeza o que aconteceu na fatídica noite de 11 de outubro e qual foi o ponto de ruptura. A família de Zuzu sente muito a sua falta. O que é tão angustiante é que pouco tempo após o desaparecimento de Zuzu, seus pais receberam uma carta da Universidade Texas A&M informando sua aprovação. O sonho de Zuzu se concretizou, mas ela não pôde presenciar e desfrutar desse momento. É uma tragédia para os pais de Zuzu saberem que ela nunca se formará na faculdade ou iniciará sua vida após essa fase. Essa mulher tinha muito a oferecer, mas todas as suas oportunidades foram roubadas por esse homem. Depois de tudo dito e feito, a Universidade Estadual Sul Ross, a faculdade escolhida por Zuzu, prestou homenagem a Zuzu nomeando seu anfiteatro em sua homenagem, agora chamado de Lugar da Zuzu. A Sul Ross State também criou uma bolsa de estudos em gestão de recursos naturais em homenagem a Zuzu. Um relacionamento arruinou tudo e tirou os sonhos de Zuzu, suas ambições e sua vida. E é um remédio amargo que a família Virk tem dificuldade em engolir. Miles tem saudades da irmã. Apesar de Zuzu frequentemente irritá-lo, como irmãos fazem, Miles está se esforçando para se apegar às partes dela que tornam um pouco mais fácil seguir com sua vida. Miles se lembra de sua irmã e da casa que compartilharam ao se mudarem para Alpine. Antes de Zuzu desaparecer, Miles a viu na pia lavando louça antes de lhe dar boa noite. Essas lembranças de Zuzu que lhe trazem paz e consolo também carregam uma imensa tristeza ao mesmo tempo. A comunidade de Alpine foi muito solidária à família Virk. A família agradeceu as pessoas que os ajudaram nesse momento infeliz. A família Virk acredita que se não fosse pelo apoio da comunidade da qual Zuzu era uma grande parte, eles teriam perdido o rumo na escuridão profunda do luto. Zuzu era uma sonhadora determinada a não deixar ninguém detê-la. Mas uma pessoa decidiu que se ele não pudesse tê-la, se ele não fosse o centro do mundo dela, então ele não hesitaria em arruinar, queimar e destruí-la para sempre. Apegar-se demais a algo inevitavelmente levará a dor e sofrimento. E a perda disso pode fazer você perder o controle totalmente. Foi exatamente isso que Robert fez com Zuzu. Ele tentou mantê-la com ele, mas quando Zuzu resistiu, ele soube que tinha que agir, o que é simplesmente arrepiante. É importante lembrar, não perca seu tempo com pessoas que tentam te segurar. Zuzu sonhava com grandes aventuras e fazer a diferença no mundo, mas Robert só queria que ela se sentasse, ficasse quieta e se submetesse a ele. Não se deixe prender por pessoas assim. Suzy estava tão perto de se libertar das garras deste monstro, mas ela simplesmente não conseguiu sair a tempo. Não deixe o mesmo acontecer com você. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Sandra Carroll e Kevin Parman. Se você também quer se tornar um membro do canal, terá acesso a novos vídeos antes do público, e é a melhor maneira de apoiar e ajudar o canal atualmente. Eu realmente aprecio todos vocês que decidiram fazer isso. Então, se você quiser se juntar, pode clicar no grande botão de participar abaixo do vídeo, ou se ele não estiver lá, você pode encontrar o link na descrição abaixo. Se gostou do vídeo, confira este outro caso interessante que cobri e inscreva-se no canal. É gratuito e o mantém atualizado com meus novos vídeos. Sou Tyke Knots, até a próxima.